Agora não podia tanto olhar para o adversário, já que tinha um limite de vitórias a ser alcançado. 31ª rodada, Corinthians e Cuiabá. Cuiabá afundado na zona de rebaixamento. O Corinthians vê aí mais uma chance de emplacar a segunda vitória, das 5 necessárias. E o Corinthians entra com a seguinte escalação: Hugo Souza, Matheus Vidu, Kaká, Félix Souza e Mateuzinho, Breno Bidon, Ranieri, Alex Santana, Igor Coronado, Thales Magno, Memphis Depay. O jogo é muito pegado, jogo trucado. Cuiabá não saía tanto para o jogo, o Corinthians com dificuldade de filtrar as linhas, até com a jogada de Thales Magno, o Corinthians consegue um pênalti. E Memphis Depay assume a responsabilidade, pega a bola e cobra o pênalti, marcando o seu segundo gol com a camisa do Corinthians e abrindo o placar do jogo. Não teve aquela comemoração efusiva por parte do craque, os mesmos veio falar depois que estava muito calor. E durante a partida o Corinthians viu a entrada de Charles no lugar de Bidon, Carrilho no lugar de Alex Santana, André Ramalho no lugar de Kaká, Rodrigo Garro no lugar de Coronado e Angel Romero no lugar de Ranieri. E com essa vitória, o Corinthians saía da zona de rebaixamento. Agora é o 16º colocado com 35 pontos. Agora faltava 3 vitórias em 7 jogos. Agora viria o teste de fogo para esse elenco. A 32ª rodada era um derby contra o Palmeiras em casa. Palmeiras brigando pela liderança do Brasileirão e o Corinthians para se afastar de vez da zona de rebaixamento. E para o clássico, o Corinthians entra com a seguinte escalação: Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique, Félix Torres, Mateuzinho, José Martins, Alex Santana e Hugo, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. O Palmeiras estava em cima com as melhores chances até então, até que surge algo inusitado. Uma cabeça de porco é jogada no gramado. E essa ação parece que causou uma reação nos jogadores e o Corinthians começou a jogar. E aos 41 minutos do primeiro tempo, com uma boa jogada de Bidu cruzada na área, o erro de Caio Paulista, a bola sobra no pé de Mateuzinho, que corta o marcador e rola para Garro, fazer um golaço, batendo no canto esquerdo rasteiro do Everton, fazendo 1-0 para o Corinthians e a torcida vai abaixo. E o segundo tempo começa, Corinthians em cima e aos 56 minutos, numa bola lançada de Garro despretensiosa, Yuri Alberto acredita, vai até o final, então a saída errada de Everton e o Corinthians faz 2-0. Durante a partida ainda vem a entrada de Ranieri no lugar de André Ramalho, Carrilho no lugar de Alex Santana, Breno Bidon no lugar de Depay, Bidu no lugar de Hugo e Romero no lugar de Yuri Alberto. E com gritos de olé, o Corinthians vence o jogo por 2-0. E o Corinthians dispara na tabela para a 13ª colocação, agora com 38 pontos, abrindo 3 da zona do rebaixamento. Em paralelo a tudo isso, atrapalha o Palmeiras na briga pelo título. Agora o Corinthians precisava de 2 vitórias em 6 jogos. Vindo de 3 vitórias seguidas, agora era um confronto para se consagrar e se afastar mais ainda da zona de rebaixamento, um confronto direto contra o Vitória, pela 33ª rodada. E os dois times com campanhas idênticas até então. Começa o jogo, o Corinthians muito bem na partida, mas aos 9 minutos, Hugo Souza comete uma falha e entrega a bola nos pés de Alejandro. E o Vitória abre 1-0. Uma cena rara de ver Hugo Souza falhando, mas acontece. Seria bom para ver como o Corinthians se comportaria depois disso. E o Corinthians foi para cima e aos 24 minutos do meu tempo, o protagonista Yuri Alberto empata para o Corinthians. Ele pro vestiário empatando, que não seria um mau resultado fora de casa, Vitória embalado, mas o time que estava com a sessão meteórica vai para cima e aos 69, numa bela assistência de Garro, Memphis Depay vira o jogo para o Corinthians e marca seu terceiro gol com a camisa do Coringão. Para esse jogo, o Corinthians entrou com Hugo, Matheus Bidu, Gustavo Henrique, Félix Torres e Fagner, André Carrilho, Ranieri, José Martins, Rodrigo Garro, que jogou demais esse jogo, Memphis Depay e Yuri Alberto. Durante o jogo entrou Breno Bidon no lugar de Martins, Coronado no lugar de Carrilho, Alex Santana no lugar de Ranieri, Thales Magno no lugar de Depay e Romero no lugar de Yuri Alberto. E o Corinthians sobe para a 11ª colocação agora com 41 pontos. E o que falar dessa arrancada, meus amigos? 4 vitórias em 4 jogos. E agora abrindo 4 pontos da zona de rebaixamento, o Corinthians agora precisaria de uma vitória em 5 jogos para escapar. E o time que estava cotado para cair agora vê a possibilidade de disputar a Copa do Brasil. Algo que era impossível de se pensar para um time afundado na zona de rebaixamento, porque a posição de corte para a Copa do Brasil era a 9ª colocação. Só que o Corinthians já está na 11ª e a 2 pontos dessa posição. O confronto agora é contra o Cruzeiro, válida pela 34ª rodada do Brasileirão. E esse jogo aconteceu numa quarta-feira às 11 horas da manhã. E era a vitória que faltava para escapar de vez da zona de rebaixamento. E o Corinthians entra com a seguinte formação: Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, André Carrilho, Ranieri, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. E aos 11 minutos de jogo, Memphis Depay marca um golaço para o Corinthians. 5 minutos depois, Yuri Alberto amplia o marcador. E o Corinthians vai para cima com tudo, buscando mesmo uma goleada, uma vitória convincente contra o Cruzeiro, mas o Carrilho e Pedro Raul no lugar de Memphis Depay.
E agora a 35ª rodada contra o Vasco, a gente entra com a seguinte escalação: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, André Carrillo, Ranieri e Breno Bidon, Rodrigo Galo, Ângelo Romero e Thales Magno. Memphis Depay não pôde jogar esse jogo por tomar o terceiro cartão amarelo na partida contra o Cruzeiro. Durante a partida entrou Igor Coronel no lugar de Carrillo, Pedro Henrique no lugar de Romero, Pedro Raul no lugar de Thales Magno, Alex Santana no lugar de Ranieri e Charles no lugar de Rodrigo Galo. E meus amigos, o que o Corinthians fez com o Vasco nessa partida foi brincadeira. Uma humilhação total. Com 11 minutos, Gustavo Henrique abriu o placar de cabeça. Aos 15 minutos, Rodrigo Galo ampliou. E aos 24, Rodrigo Galo fazendo 3-0 com 24 minutos. Acabou de mijar. O jogo vai ser uma goleada histórica, porque o Corinthians continua em cima, amassando o Vasco. E uma jogada pela esquerda, Puma Rodrigues diminui para o Vasco. E o jogo termina 3-1 para o Corinthians. Canta agora, Vasquinho, teu arerê. E o Corinthians continua na nova colocação, agora com 47 pontos, afastando de vez qualquer risco de rebaixamento. Embalando a sexta vitória seguida. Pela 36ª rodada, o enfrentaria o Criciúma. E nesse jogo que estava valendo era uma classificação para a Copa do Brasil. E o Corinthians entra com a seguinte escalação: Hugo Souza, Matheus Bidu, Gustavo Henrique, André Ramalho, Mateuzinho, Breno Bidon, Ranieri, André Carrillo, Rodrigo Galo, Yuri Alberto e Memphis Depay. Corinthians em cima, como sempre, martelando, mas é o Criciúma quem abre o placar com Bolasie aos 30 minutos do primeiro tempo. E 8 minutos depois, uma dormida na nossa defesa, o mesmo Bolasie faz 2-0 para o Criciúma. O time entrou totalmente desligado, já tinha se livrado para o rebaixamento e não tinha mais ambição, era o que parecia. Mas na volta do intervalo, o Corinthians veio avassalador. Em cima, martelando até com uma jogada errada, Rodrigo Galo recupera a bola e diminui para o Corinthians. 3 minutos depois, Matheus Bidu acerta um belo chute, empatando o jogo. E aos 83, Yuri Alberto recebe um passe de Romero. E aos 90, mais um passe de Romero para Yuri Alberto, que dá números finais da partida. O Corinthians vence por 4-2 e agora está garantido na Copa do Brasil 2025. O Corinthians queria ver nesse jogo entrar Thales Magno no lugar de Ranieri, Alex Santana no lugar de Carrillo, José Martins no lugar de Bidon, Hugo no lugar de Matheus Bidu e Depay saiu para a entrada de Romero. Romero esse que deu 2 assistências para Yuri Alberto. E agora o Corinthians era o 8º colocado com 50 pontos, mais que garantido na Copa do Brasil, e bastava uma vitória simples em 2 jogos para conseguir a classificação para a Copa Libertadores da América. O time que precisava de 5 vitórias em 9 jogos, agora tem 7 vitórias em 7 jogos. 37ª rodada, Corinthians e Bahia na Arena Corinthians. Corinthians precisa de 1 ponto para garantir a vaga na Libertadores. E o Corinthians entra com a seguinte escalação: Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, André Carrillo, Ranieri, Breno Bidon, Rodrigo Galo, Yuri Alberto e Memphis Depay. E só confirmando a boa fase, o Corinthians vai para cima do Bahia desde o início. E com 12 minutos, Memphis Depay abre o placar para o Corinthians. O Bahia não consegue jogar esse jogo, o meio de campo do Corinthians estava muito compacto. E aos 43 do primeiro tempo, Yuri Alberto amplia o marcador. E o Corinthians vai para o intervalo ganhando de 2-0. Já vai entrar nesse jogo ainda de Coronel no lugar de Breno Bidon, Alex Santana no lugar de Carrillo, Romero no lugar de Yuri Alberto, Martin no lugar de Ranieri, Thales Magno no lugar de Garro. Até com 61 minutos, um escanteio curto com Memphis Depay, o mesmo só por uma falta, ele mesmo pega para bater. E Memphis Depay acerta um belo chute, fazendo seu segundo gol na partida e abrindo 3-0 no placar. E o jogo que caberia muito mais gols, porque a gente continua em cima, termina 3-0 e agora com a vaga garantida na Libertadores da América. E o último jogo em casa foi uma festa da torcida jogadores. Jogo esse que poderia marcar também a despedida de Yuri Alberto com a camisa do Corinthians jogando na arena. Agora restava o último jogo da temporada contra o Grêmio para embalar uma sequência de 10 jogos invictos, sendo 9 vitórias em 9 jogos, e embalando, quem sabe, a 9ª vitória seguida. E agora chegou a última rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Grêmio, sem muita coisa em jogo, mas tinha algo especial para o Yuri Alberto, que tinha 30 gols na temporada, igualado com Pedro. Se o Yuri Alberto marcasse mais um gol, seria o artilheiro do Brasil no ano, e brigando também pela artilharia do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians entra com a seguinte escalação: Hugo Souza, Matheus Bidu, Kaká, André Ramalho e Mateuzinho, Breno Bidon, Ranieri, André Carrillo, Rodrigo Galo, Memphis Depay e Yuri Alberto. Até que acontece um pênalti para o Corinthians. Memphis Depay já pega a bola e passa para Yuri Alberto. E em paralelo a isso, Alejandro já tinha feito gol em cima do Flamengo, ultrapassado Yuri Alberto na artilharia do Campeonato Brasileiro. E em meio a essa responsabilidade, Yuri Alberto bate e marca para o Corinthians e se iguala com Alejandro na artilharia e se torna também o goleador do Brasil no ano com 31 gols. O Grêmio tentando fechar bonito na despedida do seu ídolo Jeromel, mas foi o Corinthians que ampliou o placar com 88 minutos com gol de Charles de cabeça, assistência de Romero. E para fechar o ano, para fechar bonito, Memphis Depay faz um golaço de bicicleta e dando números finais da partida, 3-0 para o Corinthians na casa do Grêmio. Melhor jeito de fechar a temporada: gol de bicicleta, artilheiro do ano, artilheiro do Brasileirão, classificado para a Copa do Brasil e classificado para a Libertadores da América. E essa foi a retrospectiva do Corinthians no Campeonato Brasileiro.